A segunda descoberta que Jó vai fazer, que vai mudar a sua vida, ele vai reconhecer a soberania dos planos de Deus. Ele diz no verso 2: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amados, nada dá mais segurança para a nossa alma do que nos ancorar nesta verdade bíblica da soberania de Deus. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em misticismo, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em feitiço. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós cremos que nenhuma folha cai no outono sem que Deus saiba. Deus conhece cada uma das 60 trilhões de células do seu corpo. Deus conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Deus conhece o passado, Deus conhece o presente, Deus conhece o futuro, Deus conhece o seu nome, Deus conhece o seu endereço, Deus conhece o seu CPF, Deus conhece as suas dores, Deus conhece as suas lágrimas, Deus conhece os seus sonhos, Ele conhece você por fora, Ele conhece você por dentro. Ele tem um plano eterno estabelecido para a sua vida, e esse plano não pode ser frustrado. Louvado seja o seu nome. A sua vida não está solta ao léu, a sua vida está nas mãos daquele que está sentado no trono e governa o universo. A terceira descoberta de Jó que mudou a sua vida está no versículo 3, confira comigo, parte B. Ele diz assim: na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó reconhece o seu limitado conhecimento. Quando uma pessoa está sofrendo muito, ela pode ter duas atitudes. Ela pode ter uma atitude estoica, sentar no canto da sala, trincar os dentes e sofrer calada. Ou ela pode abrir o bico e falar. E quando a gente está sofrendo muito, a gente às vezes fala sem saber. Então preste atenção aqui. O sábio é aquele que sabe que quase nada sabe, porque o que você não sabe é muito maior que o que você sabe. Quando você encontrar alguém que parece muito sabichão, que fica rotando em cima de você conhecimento, é porque sabe quase nada. Que quem sabe tem consciência de que pouco sabe. Quem faz barulho é lata vazia. Você já encontrou aquela pessoa que você vai conversar com ela assim: eu conheço a Bíblia de capa a capa. Aí você pergunta João 3,16 e ele não sabe onde está. Irmão, quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, mais humilde você fica. Por exemplo, o que é um doutorado? Fiz doutorado, que grande, doutorado, puxa, estou admirado, doutorado. Sabe o que é um doutorado? É de um universo do conhecimento. Você pega um ponto, um pontinho, nesse pontinho você estudou, você é especialista nesse pontinho, mas tem um universo inteiro de conhecimento que você não entende. Então baixa a bola, baixa a bola, porque o sábio é aquele que sabe que pouco sabe, e Jó compreendeu isso, isso o colocou no seu devido lugar. A quarta verdade que mudou a história de Jó está no versículo 5, confira comigo. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Parece-nos contraditório com o capítulo 1, versículo 8, porque lá no capítulo 1, versículo 8, Deus disse assim sobre ele: observaste meu servo Jó? Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Agora, como é que esse homem, que Deus está dizendo que ele é o cara mais piedoso da sua geração, e Deus não tem uma opinião, Deus não é um amigo rasgador de seda,
Deus tem um diagnóstico. Pode fazer essa declaração: eu te conheci só de ouvir. Como é que você entende isso? Para responder, faço-lhe uma pergunta: você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? Quanto? Quanto você conhece? Pensa comigo naquele cidadão que nunca tinha visto o mar. Não sei se era mineiro ou goiano, brincando com vocês. Aí ele faz uma viagem para o litoral, e quando ele vê o mar, ele fica tão encantado que ele exclama: agora eu conheço o mar. Aí chega um marujo com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e diz: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? Lá em João 17,3 diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. Então, sabe o que você e eu estaremos fazendo no céu, depois que nós estivermos lá 1 milhão de anos na glória? Estaremos conhecendo a Deus. Sabe o que nós estaremos fazendo lá depois de 1 bilhão de anos que nós estivermos lá no céu? Estaremos conhecendo a Deus. Se eu posso falar de dia dentro da eternidade, jamais haverá um dia na eternidade que possamos dizer: agora eu conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, agora eu vou colocar a vida no piloto automático e o céu vai virar uma rotina enfadonha. Deus é inesgotável em seu ser. E nós vamos conhecer a Deus, e vamos conhecer a Deus, e vamos conhecer a Deus, e vamos conhecer a Deus. E agora eu compreendo Jó, e agora eu compreendo o profeta. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deixa eu lhe dizer, nós só estamos arranhando a superfície. Então, quando você encontrar alguém que bate no peito: eu conheço a Deus, coitadinho, só está arranhando a superfície. Sabe o que significa isso? Não tem espaço para soberba espiritual. Quinta verdade que mudou a história de Jó, está aí no versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí eu fico chocado de novo com o versículo, porque não combina com o que Deus disse sobre ele. O que Deus disse sobre ele, que ele era o cara mais piedoso do seu tempo. E agora esse cidadão vem me dizer que ele se arrepende, se abomina no pó e na cinza. Como assim? Essa confissão fica adequada na boca de um ladrão, mas na boca do Jó? Como entender isso? Permita-me ilustrar. Se essas luzes se apagassem, todas elas, eu poderia derramar uma lata de piche aqui e ninguém veria nada. Sabe o que significa? Aqueles que acham que não são tão pecadores são aqueles que estão muito longe de Deus. Eu li na Folha de São Paulo há alguns anos, pastor Joel, de um cidadão pistoleiro de aluguel em São Paulo. Ele recebeu R$3.000 para matar uma pessoa. Ele não conhecia a pessoa, essa pessoa nunca tinha feito mal para ele, nunca tinha falado mal dele. Ele recebeu R$3.000, botou no bolso, foi lá, deu 5 tiros na pessoa, foi para casa, tomou banho, jantou e dormiu. Nenhum remorso. Agora, quanto mais perto de Deus você estiver, mais consciência de pecado você terá.
Eu não estou dizendo que quanto mais perto de Deus você estiver, mais você peca, não. Estou dizendo que quanto mais perto de Deus você estiver, mais consciência de que você é pecador você tem. Então, se você encontrar uma pessoa que está sempre se elogiando, está sempre batendo palma para ela mesma, está sempre se colocando no pedestal como a piedosa, está sempre fazendo um solo do hino Quão Grande És Tu diante do espelho, pode ter certeza, essa pessoa está muito longe de Deus, porque na presença de Deus que é santo, 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 até os serafins cobrem o rosto. Bom, permita-me levar vocês ao verso 10, porque o verso 10 é a chave hermenêutica deste livro, e está escrito o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Preste atenção aqui, Jó descobriu essas 5 verdades: Deus é soberano, que os planos não podem ser frustrados, que ele é limitado no conhecimento, que ele conhecia a Deus tão pouco, e que ele é pecador, mas isso mudou na sua mente, mas Jó ainda está falido, enlutado, doente, abandonado pela mulher, acusado pelos amigos. Qual a lição que eu tiro aqui, irmãos? Às vezes nós queremos que Deus mude as nossas circunstâncias, sem mudar nossa cabeça. Primeiro Deus muda a sua cabeça, depois Deus muda as suas circunstâncias. Primeiro Deus muda o seu entendimento, depois Deus muda a sua história.